Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo luta contra um jejum chato nesse sábado. Se vencer o Santos, o Atlético volta a emplacar 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde 2023. Sim, o Galo vem de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Nacional, pulou para a 8ª colocação com 14 pontos. Se vencer, vai a 17 e pode se juntar aos 4 primeiros, confronto contra o Santos na Vila Belmiro e a volta do Neymar. Importante registrar que o Galo, nos jogos como visitante contra o Santos, não tem bom retrospecto. São 35 partidas com só 6 vitórias, 8 empates, além de 21 derrotas. A última vitória do Atlético contra o Santos na condição de visitante no Brasileirão de 2022. Você tem palpite para esse jogo? Gostaria de saber o que você pensa. Vai dar Santos, vai dar empate ou vai dar Galo? A noite será do Galão da Massa aqui na Vila Belmiro. Duelo entre Hulk e Neymar. Galo contra o Santos às 8 horas da noite. O Atlético tentando a trinca, a terceira vitória seguida neste Brasileirão, que não acontece desde 2023. O Atlético que embalou a vitória sobre a Chapecoense e também o Atlético Paranaense. E para esse jogo, o técnico Barba Domingues tem aqui 28 atletas relacionados. A tendência para voltas daqueles atletas que foram preservados, nem viajaram para a Venezuela, casos do Hulk, do Renan Lodge, do zagueiro Juan, do meia Vitor Hugo e também do Alan Franco. Sendo assim, o Atlético não deve ter muita mudança em relação ao último jogo do Brasileirão, quando venceu o Atlético Paranaense. Provável Atlético, para logo mais. Aqui contra o Santos, Everson no gol, Natanael, Juan. Aí fica uma pequena interrogação, vai o Vitor Hugo ou o Lianco? E na esquerda o Renan Lodge. Meio campo com o Tomás Pérez, ao lado de Alan Franco e também o Vitor Hugo, né, o camisa 30. E o trio de ataque com Coelho, Reinier e o Hulk. O Atlético, o Galo, que depois do Santos já retorna a Belo Horizonte depois de vários dias, né? Porque o Atlético jogou na Venezuela. Desde terça-feira a turma está fora de casa e na semana que vem tem o duelo contra o Juventude do Uruguai na estreia em casa, né? Na Copa Sul-Americana, na quinta-feira. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando sobre Savinho. Eu vou trazer algo bem interessante aqui também sobre o jogador, mas vamos falar primeiro sobre essa postagem que ele fez, ó. Jogador do Manchester City se declara ao Atlético. Caraca, te amo, tá aí. Vamos trazer a matéria aqui, ó. Entre as movimentações cotidianas das redes sociais, uma interação específica chamou a atenção e aqueceu o coração dos torcedores do Atlético nessa sexta-feira. Um dos nomes promissores do elenco do Pep Guardiola, no Manchester City, não escondeu o carinho pelas origens ao completar 22 anos. Ó. Savinho, conhecido aí como Sávio Moreira de Oliveira, né? Utilizou seu perfil oficial para responder uma postagem feita pelo Atlético. O Galo, onde o atacante foi lapidado, publicou um registro do jovem com a camisa alvinegra para celebrar seu aniversário. A resposta foi imediata e carregada de emoção. Abre aspas. Caraca, que saudades, te amo, escreveu o capixaba de São Mateus, reforçando um vínculo que os anos de sucesso na Europa não foram capazes de apagar. Foi revelado pelo Atlético em 2020, né? Fez parte de umas gerações mais vitoriosas da história recente da instituição. Antes de completar a transição para o continente europeu, em 22, ele integrou o elenco que conquistou o emblemático triplete alvinegro de 21, erguendo as taças do Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Bom, tá aí, gente. Agora, olha que curioso. O Savinho tem 22 anos, né? Completou 22 anos, avaliado em 40 milhões de euros. Agora, ele não tem sido tão utilizado assim pelo Guardiola nessa temporada. Aqui, ó. De 30 possíveis jogos, 17, ele entrou em 17, né? 2 assistências apenas, 21% de minutos em campo na Premier League, né? Em outras competições também entrando pouco. Tá aí, né? Copa da Inglaterra um pouco mais e também na Copa da Liga Inglesa. Então, assim, ele tem sido pouco utilizado. Obviamente que nós não vamos falar de Savinho no Galo, né? Isso aí não vai acontecer nos próximos anos, mas se ele, e eu acredito até que existe uma possibilidade dele ser negociado aí no fim da temporada europeia, se ele não for tão utilizado assim, ou emprestado. Enfim, se ele não conseguir performar nos próximos anos na Europa, quem sabe, né, ele não volte para o Atlético aí daqui a alguns anos, lembrando, né, vou deixar bem claro, daqui a alguns anos apenas, se o Atlético também conseguir melhorar a sua questão financeira, né, conseguir estar um pouco melhor nessa questão financeira, quem sabe, né, porque o Savinho é um cara que
para voltar para jogar no futebol brasileiro, eu tenho certeza que a grande preferência dele é voltar para o Galo aí nos próximos anos. Vamos torcer para que isso aconteça, né? O Savinho realmente, para mim, é craque, tem muito futebol e não conseguiu jogar aqui no Atlético, não teve muitas oportunidades. No futuro, quem sabe ele volte aí para ser campeão, como protagonista, ajudando o Atlético aí a grandes títulos, quem sabe, né? Mas no momento aí é realmente parabenizar ele que sempre deixou claro que tem o sonho, o desejo de voltar ao Galo um dia, e ele completando aí 22 anos. Parabéns ao Savinho, né? Sempre falando muito bem do Galo aí, por onde ele estiver, ele está sempre aí elogiando o Galo. E aí, o que você acha? Tem esse sonho também de ver o Savinho de novo vestindo a camisa do Galo? Eu tenho, demais. Gosto demais do Savinho. Quero saber a sua opinião. Vamos falar aí sobre Atlético e Santos, Santos e Galo na Vila. Sobre Atlético e Santos, Santos e Galo. Tá aqui a matéria no ataque. Santos e Atlético, desfalques e prováveis escalações, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Olha aí o Neymar e o Vitor Hugo, que também jogou aí no Santos ano passado. Pode ser aí um trunfo do Atlético, né? A lei do ex. Aí tá falando do duelo pela 11ª rodada, às 20 horas, neste sábado. O Atlético é o 8º colocado na tabela, com 14 pontos, vem de 2 vitórias na Série A. Já o Santos ocupa a 15ª colocação com 10 pontos e vem de derrota no torneio pro Flamengo, né? De virada. Aí, tá falando, no meio de semana o Galo foi derrotado, né? Pelo Puerto Cabello por 2-1. E o Santos também foi derrotado pelo Deportivo Cuenca, do Equador, por 1-0, tá? Os dois jogos aí na Sul-Americana no meio da semana, né? Aí tá aqui, ó, os prováveis desfalques do Santos diante do Atlético. Vinícius Lira, lateral esquerdo, lesão ligamentar, está fora. Mike, lateral direito, preservado por uso de corticoide, olha aí. Gabriel Menino, esse aí já é um desfalque pro Galo, né? Que pra mim, se ele fosse titular, era melhor pra gente. Lesão no músculo posterior da coxa direita. Miguelito, meio atacante, bom jogador, né? Extenuação muscular bilateral na região posterior das coxas. Álvaro Barreal, esse aí é certo, né? Tá suspenso, tomou o terceiro amarelo. E o Gabriel Barbosa, ó, tendinite no adutor da coxa direita, também pode ser desfalque aí contra o Galo. Assim, a provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou Zé Ivaldo, pode jogar com 3 zagueiros, Lucas Veríssimo, Adonis Frias, Luan Pérez, Escobar, lateral esquerdo. Aí no meio, William Arão, Gustavo Henrique, Roleiser, olha aí, ele que foi muito falado no Galo, e o Barba adora ele. Neymar, tá confirmado, né? Moisés e Rony, tá bom? O Neymar que não atuou contra o Flamengo nem no meio de semana, então tá com o tanque cheio aí e deverá ter uma sequência de jogos agora. E o Rony, né, que jogou no Galo no último ano aí, o Rony pode ser a lei do ex, mas pelo lado do Galo também tem lei do ex, meu amigo. Porque o Galo tem aí vamos colocar a provável escalação aqui de uma vez, que os jogadores fora, Patrick, Índio e o Alan Minda. De resto, todo mundo tá dentro, né? Aí nós temos aí Everson, Natanael, Juan Tressolde, Vitor Hugo, Lianco e Renan Lodge, Tomás Pérez, Alan Franco, Maicon Cissé, mas vai ser o Alan Franco com certeza, Vitor Hugo, Coelho, Renier e Hulk. Esse deve ser o time, o Renier, que pra mim ainda, nós temos uma lacuna nesse time titular do Galo, assim, considerável, né? Porque o Renier, a gente precisa de alguém pra ser titular nesse time aí, fazendo bons jogos, jogador mais confiável, o Renier. Para mim não é esse jogador, não tem feito partidas tão ruins, mas no meio de semana entrou muito mal, né? O Alamina que poderia ser esse jogador aí, ser testado, ele tá com uma lesão na coxa, infelizmente. Então tá aí. Então essas são as informações do Galo, tem informações do treino aqui no site do Galo, né? O elenco atleticano realizou nessa sexta-feira a última atividade. No CT do Corinthians, o treinamento contou com trabalhos técnicos e táticos seguidos de exercício aí de finalização. A sessão já teve a presença dos 5 atletas que não viajaram para a Venezuela, né? Tá aí Hulk, Alan Franco, Vitor Hugo, Lodge e Juan Tressolde, integrados normalmente ao grupo, tá aqui eles, né? Aí a atividade contou com a presença do seu Pedro Daniel, que acompanhou os trabalhos no centro de treinamento do Corinthians. Tá aí aqui os relacionados para o jogo, né? Tá aí os relacionados para a partida, né? Tá todo mundo aí. Enfim, gente, tá aí. Quero saber, você tá confiante para o jogo do Galo contra o Santos com alguns desfalques. O Neymar, se tivesse sendo desfalque, seria ótimo pro Atlético, porque, querendo ou não, ele ainda é o principal jogador do Santos, ele tem participado dos gols do Santos recentemente, não tem feito grandes partidas, mas participação para gol é com ele, né? E o Roleiser não vem jogando bem, isso me preocupa, né? Que o Atlético é bom para recuperar jogador, não vem jogando bem, o Rony também não, e tem as baixas aí do Barreal, que é um titular, o próprio Gabriel Barbosa, que tem bons números aí na temporada no Santos, também deve ser baixa. Vamos aguardar. E ele gosta de fazer gol do Galo, tomara que também não jogue. Mas enfim, tá aí o time do Santos, o provável, possível time do Galo. O que você pensa? O Galo que vem de 2 vitórias no Brasileiro, perdeu no meio de semana na Sul-Americana, mas no Brasileirão, Chapecoense e Atlético Paranaense, a gente venceu e jogando bem.
E aí, você está confiante para esse jogo? Vai ser diferente do que a gente viu quarta-feira? Comenta aí qual o seu time ideal. Comenta aí, deixe nos comentários. Tamo junto, agradecer a todos pela audiência. Deixa o like no vídeo aí, ajuda demais. Clique em hypar também. E aí, claro, inscreva-se no canal